Olá pessoal, tudo bom? Professor Janduí aqui. Bom pessoal, agora estamos no mês de outubro e a gente vai iniciar o nosso novo conteúdo. E para vocês, nesse novo conteúdo, a gente vai ver o modo imperativo, tá? O que é um modo imperativo? O nome imperativo já nos faz lembrar do nome imperador, né? E o imperador faz o quê? Ordena, manda, né? Então é um bom modo de colocar aí na nossa cabecinha pelo menos uma das coisas que esse modo imperativo faz, que é ordem, dar ordem, tá? Mas não é limitado somente à ordem, a gente também dá direções, né, avisos e por aí vai, tá? Então nós temos, como vocês conseguem ver aí na tela, nós temos o modo imperativo e nós temos também o modo imperativo, no modo imperativo há algumas formas, tá? Mas vamos devagarinho, ok? Então, o modo imperativo. O que é o modo ou para que serve esse modo? O modo imperativo é usado para dar conselhos, instruções e ordens, né? Ele também pode ser usado para dar sugestões. Como, por exemplo, aí nós temos Try this coat on. It's very nice and cheap. Olha só, coloque esse casaco. É legal e barato. Ou seja, isso foi tipo como é que pode dizer, uma sugestão, né? Para a pessoa tentar ver se gosta ou não desse produto, né? O outro tem encorajar alguém. Tem aí, go Lakers, go. É como se tivesse assim, vai Flamengo, vai Vasco, vai, alguma coisa do tipo, entendeu? É tipo como se estivesse numa torcida, tá? Também utilizamos o imperativo para fazer podemos usar para fazer um pedido, né? Call a taxi for me, please, como tem aí no exemplo. Me chame um táxi, por favor, né? Bring me some water. Me traga água, por gentileza. Então, uma característica que a gente tem que perceber, algumas características que temos que perceber são: primeiro, a gente sempre vai ter um verbo específico para cada situação. Nós vamos ter um verbo específico para cada sentença. Então, toda sentença vai ter seu verbo, tá certo? E também, nesse tipo de frase, não há sujeito, né? Presume-se que o sujeito seja você, aquela pessoa que está recebendo a ordem, tá certo? Então, basicamente, as frases no modo imperativo começarão diretamente com o verbo, tá certo? Elas começarão com o verbo. É como se dissesse assim, você estivesse falando com a Cristina e dissesse assim, feche a porta, por favor. Essa frase que você direcionou a Cristina começou com feche a porta. Feche é o verbo, ou seja, a frase começou já com o verbo, tá certo? Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse detalhe, tá certo? E nós temos aí algumas formas do modo imperativo. Que formas são essas? Nós temos o modo afirmativo, nós temos o modo negativo, temos também o modo enfático, temos o modo afirmativo educado e o modo negativo educado, tá certo? Então, vocês perceberão que as diferenças estruturais entre um modo e outro é bem simples, né? Chega a ser bem simples, porque é só adição de uma palavrinha, tá certo? Em um caso ou outro, ok? Então, como vocês estão vendo aí, vamos para o modo afirmativo. No modo afirmativo, nós vamos ter, claro, como o próprio nome já está dizendo, frases afirmativas, o verbo não vai sofrer alteração, ficando no infinitivo, ou seja, sem o to. Olha só, como eu coloquei aqui, ó. Aqui vocês estão diante dessa frase aqui, ó. Basicamente, essa frase, ela era assim. Ela era assim. E alguém disse assim, olha, faça essa frase, complete essa frase com o modo afirmativo do imperativo. Tá, eu disse que cada frase vai ter o seu verbo para você usar especificamente naquela frase, certo? Então, a partir daí, nós vamos olhar para o verbo que nos foi fornecido na frase e a gente vai trabalhar em cima desse verbo. O que tem dizendo aqui? Ó? Nós temos o espaço mais o complemento, a porta. O verbo está aqui entre parênteses, ok? Tá? Verbo to close. Só que to aqui ó, é só para dizer que esse verbo close não está sendo conjugado, ou seja, a gente não vai utilizar esse verbo, ok? Então, já está dizendo aqui, ó, nas frases afirmativas,
O verbo não sofre alteração, ficando no infinitivo, sem o to. Ou seja, o nosso trabalho aí é simplesmente pegar o verbo e colocar dentro da frase, que já vai ser no comecinho da frase. Pronto, o modo imperativo afirmativo está feito. É somente isso, ok? Então, vamos para o modo negativo. Já no modo negativo, nós vamos ter aqui, ó, na forma negativa, sempre acrescentamos a palavra don't, a expressão don't, em frente a esse infinitivo. Ou seja, vamos colocar o don't mais o verbo que nos foi informado, ok? Então, vai ficar dessa forma aí. Notem que vai ser somente essa sequência, tá bom? Então, temos aí, perceba que apesar de nunca usarmos o auxiliar do com o verbo to be, nesse caso, isso poderá ocorrer. Isso é uma coisa que acontece quando algumas pessoas fazem uma pequena confusão, porque quando a gente está vendo frases comuns usando o verbo to be, a gente sabe que esse verbo to be, que é o am, o is e o are, né, nas frases, dentro das frases, eles podem ser negativados acrescentando apenas o not, não é isso? Mas aqui, como é uma outra situação, o to be, no caso, que é o verbo be, ele não vai ser transformado em am, is e are. O be, nesse caso, vai continuar sendo be, ok? Então, para a gente fazer, de novo aqui, ó, para a gente fazer o modo negativo, ó, alguém deixou a frase dessa forma e disse, olha, faça aí o modo negativo do imperativo. Beleza, você já sabe que toda frase vai ter o seu respectivo verbo para você trabalhar com ele. E também já foi informado o quê? Que a gente vai utilizar o don't seguido do verbo que nos foi informado. Então vai ficar don't be. Lembrando que esse to a gente não usará, ok? Então vai ficar don't, que é para negar, é a característica negativa, mais o verbo que a gente está trabalhando, que é o que está lá entre parênteses. Pronto, don't be, ok? Seguindo, nós temos o modo enfático. E para que a gente usa esse modo enfático? Para quando a gente quer dar ênfase a uma ordem ou conselho, dar mais atenção àquilo que a gente está falando, tá? E para isso, a gente vai utilizar o do mais o verbo que está sendo usado na frase. Da mesma forma como você pode ver aqui, ó. Aqui nós temos o do mais o verbo clean. Percebam que o verbo clean está aqui no finalzinho, ó. Ele foi informado para a gente. Então, o que foi que a gente precisou fazer? No modo enfático, precisamos somente adicionar o do mais o verbo que nos foi informado. Somente isso, ok? E agora a gente vai passar para as duas últimas formas, tá? As duas últimas formas são essas daqui, ó. Deixa eu ajustar a janela aqui. Que é o affirmative polite e negative polite. O que é esse polite? Polite, se você for traduzir diretamente, é polido. Mas não é polido de você pegar algo, esfregar e deixar polido. Esse polido aí quer dizer de educado. Então nós temos uma forma afirmativa educada e uma forma negativa educada. Ok? Então, pensando em português, qual é a forma mais prática e fácil da gente demonstrar a educação? É sempre dizendo o quê? Por favor, não é? Por favor. E esse por favor, levando para a língua inglesa, é o please, ok? Tá aqui, ó, please quer dizer por favor. Então, o modo afirmativo educado, a gente vai usar o please seguido do verbo que está sendo usado na frase. Tá aqui, ó, o verbo aqui, ó, verbo wash, e antes do wash a gente vai colocar o quê? O please. Então, please mais o verbo. E somente isso. Já no negativo educado, você vai negar, mas sendo um pouco mais educado. E para isso você tem que seguir essa exata sequência. No modo negativo educado, a gente vai utilizar a exata sequência. Please, seguido do don't, depois o verbo. Pode ver que a sequência está essa, ó. Please, tá aqui o please, seguido do don't, tá aqui o don't, seguido de quem? Do verbo. Tá aqui o verbo, ok? Então, dessa forma aí, você consegue fazer o quê? O modo negativo educado. Agora, deixa eu colocar aqui para vocês
Pronto, deixar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês um pequeno exemplo, tá? Vou colocar aqui, exemplo. Temos esse exemplo aí. Que exemplo é esse? Nós vamos fazer os 5 modos, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos começar pela exata sequência. Qual foi a sequência que a gente viu? Afirmativo, negativo, enfático, afirmativo educado e negativo educado, ok? Então vamos começar com o afirmativo, botar A de afirmativo, ok? No modo afirmativo, como é que ficaria essa frase aqui, ó? Como é que eu posso colocar aqui para vocês? Tá aí, ó. Ok? Nós temos essa frase aí. Attention to the details. Né? Atenção aos detalhes. E nós temos ali o verbo pay. Esse verbo pay significa pagar ou prestar. Ok? Pagar, nesse caso aqui vai ser prestar. Então quer dizer basicamente, preste atenção aos detalhes. Né? Então, no modo afirmativo, o modo afirmativo é caracterizado por somente o quê? Você usar o verbo, só o verbo e nada mais. Então você vai pegar o verbo que está aqui no finalzinho e você vai usar ele dentro da frase. Pay. Tá aqui. Pronto. Aí, ó. Pronto, você fez o modo afirmativo. Agora nós temos eu vou usar a mesma frase para vocês verem a mesma frase, só que dos diferentes modos, mas eu já vou chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá certo? Deixa eu terminar de fazer os modos aqui que vocês vão perceber o que é. Afirmativo. Agora vamos para o modo negativo. Modo negativo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que negar. E para negar, a gente tem que usar o quê? O don't. Então a gente vai usar don't mais o verbo da frase, que no caso é aquele pay que está lá no finalzinho. Então aqui, ó, utilizando a mesma frase, vamos colocar don't, ok? Mais o verbo pay, mais o resto da frase. Tá aí, ó. Pronto, fizemos o modo negativo. Eu coloquei aqui tudo maiúsculo só para destacar, ok? Tá aí. Já agora o modo enfático. O modo enfático é quando a gente quer dar mais ênfase ao que a gente está fazendo, ou falando, ou ordenando. E aí a gente tem que usar o quê? O do, tá? Não confundir com o don't. Vai colocar o do. Então, nesse caso, vamos ter do mais o verbo, que no caso que é o verbo que a gente está trabalhando, é o verbo pay. Do pay attention to the details. Tá aí, ó. Deixa eu sublinhar aqui para vocês saberem que a gente está fazendo essas devidas mudanças, tá? Pronto. Modo negativo, ou desculpa, afirmativo educado. Afirmativo educado. Modo afirmativo educado é quando a gente tem que usar aquela palavrinha mágica, que é o por favor, ok? Então, com o por favor, a gente vai usar sua respectiva palavra em inglês, que no caso é o please. Então, vamos usar please mais o verbo em questão. Ainda assim, estamos fazendo com o mesmo verbo, né? Porque a gente está só transformando a mesma frase. Então, a gente vai continuar usando o verbo pay. Então, ó, please pay to the details. Tá aí, ó. Então, a diferença é só essa aí, tá? E, finalmente, a negativa educada, tá? A negativa educada é a gente trabalhar com aquela sequência don't, de negar, mais o please, de educado, mais o verbo. Então, vamos colocar, ó, please don't pay, mais o verbo, não é isso? Mais o resto da frase, olha só. Então, é tudo isso aqui, ó. Ok? Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Olha só. No momento que eu explico essa forma da gente fazer os modos, pode ser que vocês se deparem com uma questão que vocês já tem uma frase lá, tá certo? Vocês já possam ter a frase já montadinha, sem precisar que vocês
montem a frase e aí vocês têm que fazer certas deduções. Como, por exemplo, se eu colocasse todas essas frases para vocês e pedisse, olha só, me digam quais os modos estão sendo usados em cada uma dessas frases. Se não tivesse esse a aqui de afirmativo, em de negativo, por aí vai. Como é que vocês saberiam? Olha só, se você vai pegar uma frase e não tem nada, nenhum do, nenhum don't e nenhum please, então quer dizer que essa frase está no modo afirmativo, ok? Se você se deparar com uma frase que tem um don't, essa frase ela vai ser ou negativa educada, tá? Para você saber a diferença de uma das duas, é porque a negativa comum, só tem o don't, e a negativa educada, claro, tem que ter o por favor, que é o please. Então você já consegue ver a diferença aí, tá? Se você se deparar com uma frase que tem o do, você automaticamente já sabe que ela está no modo que enfático. E se você se deparar com alguma frase que tem o please, você já sabe também automaticamente que ela pode ser ou afirmativa educada ou negativa educada. Para ser afirmativa, depois do please vem diretamente o verbo. E se por um acaso vocês se depararem com uma frase e alguém perguntar assim, olha só, vocês estão vendo essas frases aí no modo imperativo? Eu quero que vocês me informem qual que é o verbo de cada frase. E aí, como é que vocês vão fazer? É só olhar para os detalhes, olha só. É tipo como se fosse um caminho inverso, tá? Se você se deparar com a frase, não tem um do, não tem um don't, não tem um please, a primeira palavra já vai ser o verbo da frase, olha só. Tá aqui o verbo, ó. Tá vendo? O verbo aí, ó. Pay, pay. Então a frase afirmativa começa diretamente com o verbo, tá? Se você tem uma frase com don't e depois do don't vem uma palavra que não seja, se você encontra uma frase que tem o don't, logo depois do don't já vem o verbo principal, tá certo? Se você vê uma frase com o do, o que vem depois é o verbo principal. Se você encontra uma frase com please, depois vem o verbo. E se você encontra uma frase com please e don't, é claro que depois você vai ver o verbo, tá certo? Então, não tem como você não saber qual que é o verbo da frase, caso ele não venha explícito como eu coloquei aqui, tá certo? A gente vai colocar entre parênteses se você tiver que completar. Mas se você já tiver que fazer uma frase de um modo para o outro, aí você já vai saber qual é que é o verbo, tá? Como por exemplo aqui, ó. Vou colocar um exemplo aqui, não vou dizer que modo é, tá bom? Olha só. Tá aí. Tem essa frase. Don't bring water to me. Aí eu pergunto para vocês. Primeiro, antes de você transformar essa frase para outro modo, me diga que modo é esse. Aí você vai olhar para a frase, você vai de cara ver que nós temos um verbo, um don't, e que obrigatoriamente depois do don't vem o verbo. Então o verbo dessa frase é o bring, tá certo? Aí eu digo assim, olha só, transforma essa frase para o modo afirmativo. Opa, o modo afirmativo tem que começar com o quê? Com o verbo, tá aqui, ó. O modo afirmativo começa com o verbo. Se eu sei que o verbo é o bring e quero transformar do negativo para o afirmativo, tudo que eu preciso fazer é tirar o don't. Pronto. Ah, não, mas eu tenho o don't aí e quero transformar para o modo negativo educado, né? Pois antes do don't, coloca o please. Pronto. Ah, não, mas eu quero o modo enfático. Beleza, só tirar esse NTzinho aqui, ó. Fica com o do do enfático, tá bom? E é isso, tá? E mais uma coisinha para chamar a atenção de vocês é aqui, ó. Eu usei o verbo pay em cada uma dessas frases porque é a mesma frase, só que em modos diferentes. Pode acontecer de alguém, infelizmente, fazer uma confusão e pensar que todas as frases na qual ela vai trabalhar seja usado o verbo pay. Não, pessoal. Toda frase vai ter seu respectivo verbo, ok? Toda frase vai ter um verbozinho lá para você trabalhar. Não é porque eu usei o pay aqui que você vai usar pay em todas as frases, de todos os modos do modo imperativo, tá? Então isso não existe, tá bom? Que isso fique bem claro, tá certo? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisinha podem me perguntar durante o nosso encontro lá no WhatsApp, que eu vou estar lá para tirar as devidas dúvidas, ok? Fiquem em paz,
com saúde e até a próxima.